Hoje no Fiz e Finanças, apesar de uma agenda um pouco mais vazia no ambiente macroeconômico, nos FIIs tivemos bastante coisa. Teve fundo locando restaurante e teatro, fundo suspendendo o pagamento de dividendos para poder pagar a dívida, atualizações do caso Gramado, teve gestora incorporando outros 4 fundos, muitas assembleias AGOs. Danilo, o que, que é isso? Eu vou explicar para você o que, que é AGO e também uma análise bônus no final de um relatório que ficou muito bom da Cushman Wakefield, e eu vou trazer para você uma análise minha desse relatório falando sobre as perspectivas das lajes comerciais e do segmento corporativo como um todo. Então, Herbert Richards, vamos rodar logo essa vinheta e começar o nosso Fifi. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fiz e Finanças, o seu programa semanal que foi feito para você ficar muito bem informado de uma maneira rápida, direta, reta. Então, vamos logo no cenário macroeconômico. Essa palavra arcabouço que eu só ouvia em filme antigo, cada vez mais no nosso dia a dia. E o governo finalmente apresentou, né, os conceitos para esse arcabouço, entregou ali o papel que limita o crescimento dos gastos e induz isso uma redução lenta das despesas e também, consequentemente, do PIB. Essa, é claro que vai haver um aumento dessa carga tributária, vai ser necessário para o cumprimento dessas metas. Vamos observar os próximos passos de como que vai ser estabilizada essa dívida do governo. Com isso, nós tivemos nos últimos períodos aí uma redução da NTN-B 2035, que é uma curva que a gente utiliza muito, que ela tem bastante correlação com o IFIX, pois os juros longos, né, eles balizam os investimentos de longo prazo, e nós observamos essa NTN-B batendo aí quase 6,5, e agora, no último mês, terminando aí entre 6 e 6,10. Vamos observar como é que essa curva continuar reduzindo. A gente pode ter um impacto positivo no IFIX, porque redução de curva no longo prazo, consequentemente a gente pode ter um impacto aí nos FIIs de crescimento aí nos valores de mercado. Já sobre os índices de fechamento, aí o IFIX terminou no 0 a 0 essa semana e a bolsa caiu 1% também na semana. Já no ano de 2023, o IFIX, né, na verdade ele cai 4%, já o Ibov está caindo 8%. A gente comenta sobre o IFIX ter menos volatilidade, mas lembrando que volatilidade não é cair menos ou subir mais, é ser menos volátil, né? Tem uma variação, nesse caso, menor. E entrando nos fatos relevantes, o HCTR e o Serra Verde SRVD11 anunciaram sim a extinção desse processo, mas o mercado FI ele me contou que pode ter novos andamentos, novas novidades nos próximos períodos de uma possível assembleia que vai ocorrer dentro do fundo para a retomada do controle na família, na gestão do SRVD11, que também estava no caso de devedores, na lista de devedores, né, de todos os fundos que estavam listados do grupo GPK. Já o Helg 11 anunciou não um fato relevante, mas sim um comunicado de não distribuição de dividendos, né? Ele não vai distribuir dividendos com o objetivo de viabilizar o cumprimento aí das obrigações do fundo, né? O que aconteceu? O resultado não vai ser distribuído, ele vai ser pago, né, a dívida, e isso vai ser incorporado no valor patrimonial, ou seja, ele usa o passivo para poder pagar a dívida, consequentemente o patrimônio vai aumentar. Isso martelou bastante, o mercado bateu bastante no Helg, que chegou a cair quase 20%, e liderou as quedas, do top 10 de quedas nessa semana. E o fundo falou que essa medida tem o objetivo de proteger a saúde financeira e interesse dos cotistas. Os cotistas têm um pensamento mais de dividendo, então com essa notícia eles bateram firme no Helg, apesar de que, na minha visão, ser mais saudável talvez esse pagamento e não pagar os dividendos do que talvez renegociar essa dívida que fique muito mais cara e aí você acaba pagando muito mais juros e diminuindo a TIR desses projetos.
E o que aconteceu, né? Você tem um fundo que tem lá os seus 70 milhões de alavancagem e dentre esses 70 milhões, 58 aproximadamente é uma dívida de curto prazo. Claro, essa dívida ela já foi uma dívida de longo prazo, né? Já foi uma dívida mais distante, mas a conta chegou e a gestão optou por não reperfilar essa dívida e sim pagar com os dividendos que seriam distribuídos para os cotistas. Se a gente observar a questão do caixa do fundo, ele vinha reduzindo, bateu os 5 milhões ali em janeiro e o fundo veio utilizando esse caixa para pagar a alavancagem. Agora, com esse caixa seco, né, ele secou, está em torno de 1 milhão agora, o fundo vai utilizar o recurso do caixa mais os dividendos para poder honrar as dívidas aí de curto prazo. Agora sobre o RBRP11, fundo da RB. Como eles já vinham anunciando aí a locação do restaurante e do teatro ali no River One, um empreendimento que é ali do outro lado da ponte da Marginal e que já tinham anunciado essa possível locação e agora ela é sim definitiva. Ela é composta aí de um aluguel mínimo, mais um aluguel percentual desse faturamento líquido. Não teve nenhum fato relevante, porque esse impacto não vai gerar não atinge nenhum centavo de impacto. Então o fundo optou por dar essa notícia via relatório gerencial e não fato relevante. Teve um destaque também no relatório gerencial sobre a intensificação das visitas e o movimento, né, de mercado que eles não observavam em 2022 sobre visitas nesses imóveis. Então, uma boa notícia aí para o RBRP11. E sobre o último evento importante aí da semana que você não pode perder é que a VBI Gestora vai incorporar 4 fundos da Blue Macau Asset, o BLMC11, BLMR11, BLMO11 e o BLCA11. Tudo isso vai totalizar, né, quase 7 bi sobre gestão, contando os outros fundos já geridos pela VBI. Os valores não foram divulgados, então a gente não consegue fazer alguma análise sobre esse tipo de transação, mas na minha visão vai ser muito bom, porque eu gosto bastante da gestora VBI. Então, boa notícia aí, não só para quem é cotista desses fundos da Blue Macau, que agora vai ser geridos pela VBI. Sobre o ranking das maiores altas e maiores baixas da semana, eu sei que vocês gostam bastante. No ranking das altas, o MCCI11, um fundo de papel com quase 5% de valorização, seguido pelo XPMOLs com 3,9%, e depois, em terceiro lugar, o BLMG11, que vai ser incorporado aí pela VBI, com uma alta de 3,7%. Em quarto lugar, o Viur, que vinha sendo amassado, aí também valorizou 2,7%, e o último, Vigir, em 2,69 dentre as 5 principais altas. Já sobre as principais baixas, o Helg 11, que chegou a cair novamente quase 20% durante a semana e terminou caindo aí 11% com esse anúncio de suspensão dos dividendos. O CARI 11, eu acho que ele nem no IFIX deveria estar, é um volume super baixo de negociação, as cotas são bastante impactadas aí com a variação, então muitas vezes ele está sempre entre as maiores altas e maiores baixas, mas você vai observar, foi negociado ali às vezes 20, 30, 50 mil reais durante a semana toda. Então, esse é o fundo que acaba distorcendo, inclusive, o segmento outros. E em terceiro lugar, o BCRI, fundo que também tinha participação ali no caso da GPK, caindo novamente, né, na segunda semana seguindo, com essa queda forte de quase 7%. Também o HCTR aí caindo 5% novamente, seguido pelo Tordesilhas Tord 11 também caindo quase 5%. E agora sobre o Market Beat, um relatório muito interessante da Cushman, falando sobre o cenário, né, macroeconômico. Ele dá um destaque ali para o aumento ali de desemprego, aumento da inflação e também queda nas vendas de varejo, e depois ele já entra no mercado de escritórios falando de uma saída de uma grande empresa de tecnologia
que aumentou a vacância do Itaim Bibi. Sim, o Itaim Bibi tem uma das menores vacâncias da região, junto ali com o JK, aumentou a vacância do Itaim para quase 15% e também aumentou o preço pedido. Por quê? Por que aumenta o preço pedido? Quando você tem uma grande inquilina saindo com preço de locação por metro quadrado alto, esse preço por metro quadrado, ele entra na conta do preço pedido, porque antes ele estava ocupado, não tinha preço pedido, né? E a média é sobre os preços pedidos. Então, aumentou também o preço pedido ali da região. No entanto, apesar dessa notícia de vacância no Itaim, houve uma absorção líquida de aproximadamente quase 13 mil metros quadrados. Sim, também com 65 mil novos estoques, né, em São Paulo, e fazendo com que a vacância vá para casa dos 22%. Já com relação às novas ocupações, a Chucre lidera em termos de ocupação de novos espaços, quase 20 mil metros quadrados, seguido pela Marginal e também Paulista, com aproximadamente 10 mil metros quadrados. Lembrando que no relatório eles colocam que existe aí aproximadamente 142 mil metros quadrados em construção e a maior parte também está na Chucre Zaidan, com aproximadamente 40 mil metros quadrados de novo estoque lá. E em termos gerais, a Chucre, ela lidera assim a parte dos espaços vagos, sim, em termos de volume, não de vacância, né, em termos de total de metro quadrado vago, mas também com esse novo relatório eu observei que os espaços ocupados da Chucre Zaidan já passou ligeiramente os espaços ocupados da Faria Lima. E, claro, vai ter uma vacância maior, mas em termos de espaços ocupados está bem próximo ali da região mais cobiçada, uma das regiões mais cobiçadas de São Paulo, que é a Faria Lima. Sobre as perguntas que vocês colocaram no último vídeo, quase todas eram sobre alavancagem. Eu tentei colocar aqui isso, resumir, mas os vídeos ficaram muito longos. Eu acho que a gente pode tratar isso num vídeo separado. A gente vai ver como é que a gente lança esse vídeo no meio da nossa grade. Mas eu estou olhando os que vocês estão colocando, que vocês têm mais dúvidas, que vocês querem observar a questão da alavancagem. Eu vim sobre a BSR e outros fundos também. Então, a gente vai fazer esse vídeo um pouco separado para não deixar esse vídeo semanal um pouco mais longo. Mas continuem deixando as suas dúvidas e até o próximo FIIs e Finanças, o FIFI, esse seu programa que vai ser semanal, trazendo as principais novidades no mercado. Até lá!